tarde. Me chamo Francisco Mateus Barros das Chagas. Vou estar participando nesse evento no primeiro Congresso Nacional de Agronomia, acontecendo entre os dias 22 e 24 de maio de 2024. E na palestra de hoje vamos estar tratando um pouco sobre a gestão estratégica pecuária, inovação e sustentabilidade. Um trabalho, uma palestra que é fruto de pesquisa e um trabalho conduzido no semiárido baiano. Falando um pouco de mim inicialmente, eu sou formado em engenheiro mecatrônico, como formação primária. Na sequência fiz um MBA em gestão de projeto, tirei a certificação internacional em gestão de projetos, a PMP, tive a especialização em produção de gado de corte e mestrado em gestão em tecnologias industriais. Então, uma carreira toda voltada para o ambiente industrial, voltada para tecnologias, e então tentando trazer esses aprendizados da indústria para o ambiente de agropecuário. Como experiências, toda a minha carreira foi voltada para a gestão de projeto, atualmente prestando consultorias em gestão de projetos e programas, implantação de escritórios de projetos e, mais recentemente, englobando aí a implantação de projetos pecuários, com uma especialidade maior no semiárido, que tem as suas particularidades, que tem os seus desafios. E aí a grande bagagem que eu adquiri com as experiências em multinacionais como Ford, Nestlé e MSX International, e também empresas brasileiras como o Grupo Boticário, Senai Cimatec e a Stecla Engenharia. Quando nós tratamos um pouquinho mais específico do nosso tema de hoje, quando nós falamos da pecuária, de um modo simplificado, nós podemos abordar a pecuária em 4 grandes áreas, no que diz respeito à nutrição animal, à gestão da água, ao ambiente no qual o projeto em questão ele está inserido e os manejos recomendados ou mais adequados para que consigamos integrar todo esse ambiente, fazendo uma boa gestão da nutrição, fazendo uma boa gestão dos recursos hídricos que são captados das diversas formas, como esse ambiente apresentam adversidades e podem trazer também oportunidades de ganhos, e aí, claro, capacitando, aprendendo, ajustando os manejos para que tudo isso aconteça de uma forma mais sinérgica, de uma forma mais integrada. Aí, como nós trazemos aqui especificamente o nosso ambiente em questão, nós vamos estar caracterizando o semiárido baiano. Mas antes disso, nós temos essa imagem representativa do que seria a pecuária, do que seria a imagem do sertão. Um gado mestiço, sem as suas especificidades, sem as suas avaliações genéticas, um ambiente agredido pelo baixo volume hídrico, pelas altas temperaturas. Então aí nós temos animais sem um devido rastreio genético, em um ambiente que tem uma vegetação, existe o seu valor nela, mas que nós temos que refletir em que forma esse ambiente está sendo convivido, animal e ambiente. E aí sim, nós trazemos aí um ambiente no semiárido que sim, ele tem as suas altas temperaturas durante a maior parte do ano, com variações, claro, que podem acontecer entre o período chuvoso e o período seco, mas que nós temos que ter consciência de que o semiárido sim apresenta chuvas irregulares e escassas, concentradas em poucos meses do ano, e que as temperaturas elevadas acontecem sim na maior parte do ano. Pode pegar uma pequena variação no período de inverno para o período de verão, mas é uma característica: pouca água e altas temperaturas, em que essas poucas águas elas são concentradas, então nós não temos uma distribuição ao longo do ano que seja convidativo, que seja propício para uma agricultura, e aí nos estimula, quase que nos força para que tenhamos uma boa gestão, um bom planejamento, uma boa execução, para tirar o máximo proveito dessas poucas chuvas que acontecem. Nós trazemos um pouco do solo. Outro desafio complementar é a predominância de solos rasos, com pouco desenvolvimento quanto à matéria orgânica, o que traz
traz uma baixa fertilidade natural. Tem solução. Existem modos de convívio, existem culturas melhor adaptadas, mas que nós temos que ter essa consciência. Existem solos profundos, existem solos férteis, mas para um planejamento numa escala um pouco maior, não se pode contar de que ao acaso e com a sorte teremos sim esses solos de melhor fertilidade. Não, temos que trabalhar com um planejamento, projeto e uma gestão em que a maior parte do solo predomina raso, com pouco desenvolvimento e com baixa fertilidade. A grande maioria dos solos são arenosos ou pedregosos, né, também, com texturas variáveis devido às características de cada região. Mas, de um modo geral, nós vamos encontrar áreas cascalhadas, solos rasos, arenosos, né, que trazem aí as adversidades de um solo arenoso e que tem baixíssima retenção hídrica, ou seja, o que chover rapidamente vai escoar para as partes mais profundas, diminuindo o tempo de umidade, né, de permanência desse recurso hídrico para que as plantas façam o seu desenvolvimento, o que é um outro agravante e que nós temos que ter o cuidado. Geralmente, em consequência de ser raso, ter pouca matéria orgânica e reter pouca água, conclui-se então esse solo de pobreza nutricional, com baixos índices de matéria orgânica, e aí dificulta, né, a disponibilização de nutrientes, de macro, micro, né, mas de modo geral, do nitrogênio, do fósforo e do potássio, para que o cultivo, qualquer que seja, consiga fazer o seu bom desenvolvimento a níveis produtivos, né, excepcionais, como nós encontramos na literatura, como nós encontramos de possibilidade quanto à produtividade. Então temos que tomar cuidado para justamente não termos aquela pretensão de que em todo canto é possível se alcançar todo o patamar de produção, porque isso não acontece. Temos que entender as particularidades do ambiente que estamos e quanto a solo, as infertilidades naturais, as camadas estreitas, né, a baixa fatia enquanto a espessura de solo, isso acaba ocasionando com que nós tenhamos um agravante, né, uma dificuldade a mais para o cultivo. Então, soma-se baixos volumes hídricos, altas temperaturas, solos rasos, e isso, quando nós fazemos a gestão da água, acaba que nós temos um solo, né, que apresenta uma baixa capacidade de retenção de água. E aí, nesse ambiente em que nós temos baixa retenção de água, traz essa dificuldade de manutenção da umidade, né, da disponibilização para que os cultivos, né, sejam então realizados ou sejam desenvolvidos a níveis que realmente atraiam e se mostrem interessantes, né? E aí nas secas que se prolongam na maioria dos meses do ano, né, com secas e altas temperaturas, essa umidade rapidamente vai embora. Então nos obriga a termos realmente capacidade de gestão, de contenções artificiais, de captação de subsolo, justamente para prolongarmos a disponibilidade desse recurso tão raro no semiárido. O que nós trazemos aqui é que neste projeto base que foi executado numa propriedade laboratório no semiárido baiano, próxima que é o município de Feira de Santana, Bahia, que foi onde foram captados e coletados os dados climáticos que foram base, né, para todo um planejamento. Isso é um ponto muito importante, entender a localidade que se está, ter consciência dos dados disponíveis para que não fiquemos no escuro, para que tenhamos a clareza do histórico, para que possamos. Como referência aqui nós utilizamos o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e que coleta dados, tem diversas estações espalhadas pelo Brasil, então é uma fonte de consulta de dados meteorológicos interessantíssima, quanto à pluviometria anual, mensal, temperatura média e as suas distribuições ao longo do ano. Os dados não saem tabulados em forma gráfica ainda, então existem seus dados coletados dia a dia e a média do dia feito, né? Então você consegue trabalhar esses dados em aplicativos, diversos, aí cada usuário, né, tem a sua liberdade de trato. No nosso caso aqui, nós solicitamos os relatórios de acesso online para a Estação Meteorológica Automática de Feira de Santana, durante um período de 10 anos, né, de 2011 a 2019,
em que esses dados foram tabulados e trouxemos aqui, nesse gráfico inicial, a precipitação média acumulada do ano. Então, conseguimos entender aqui que quando nós fazemos isso, o ano dentro desse período de 2011 até 2019, o pior ano aconteceu em 2012, com 310 milímetros de chuvas acumuladas no ano inteiro. E tivemos um pico de 751 milímetros, isso em um ano inteiro de chuva. Então, são índices pluviométricos muito baixos, que exigem, sim, uma consciência e um excelente planejamento para que não fiquemos rendidos, mas já trazem uma amostra de qual é a amplitude esperada, né? Claro, tivemos um pico, um vale inferior aí de 310 e um pico de 350, mas é saudável que nós façamos todo o planejamento ao redor aí de 640, 650 milímetros ano. É um número saudável para que nós tenhamos aí um planejamento para a agropecuária, né, com esse volume pluviométrico. Quando nós fazemos a distribuição mensal, a média encontrada, nós temos um acúmulo das chuvas no meio do ano. Então, nosso inverno é molhado, né? O inverno no semiárido baiano ele é molhado pelas chuvas. Então, temos aí a partir de abril até agosto, com as chuvas acontecendo. E, eventualmente, dos meses de novembro a janeiro, existem algumas chuvas que acontecem no final do ano, também chamadas de trovoadas de fim de ano, em que é uma chuva sazonal, não temos a confiança de que todo ano ela acontece, não é saudável fazer um planejamento de cultivo, de agricultura, mas é interessante entender que existe esse sobrefôlego, esse fôlego adicional de umidade a ser lançado. E aí as temperaturas, foi pela WeatherSpark, um site também, uma fonte livre de acesso gratuito, em que as temperaturas apresentadas variaram de 17 graus de mínima a 35 de máxima, uma baixa amplitude, mas que na grande maioria maior parte do ano nós vamos estar na parte superior aí, né, variando de 28 a 35 graus. O que nós podemos condensar com essas informações? A média pluviométrica anual ela varia de 310 a 750 milímetros ano. Não expomos aqui, mas podemos trabalhar aí com 650 milímetros de média. Essa convicção, com dados coletados, com dados disponibilizados, desde que uma fonte confiável, é importantíssimo para que se faça o correto planejamento. Temos aí períodos de chuvas curtos, né, de somente 5 meses do ano, acontecendo aí entre final de abril e início de setembro. Mas para título de planejamento, 5 meses de chuvas, para que ocorra todo o acúmulo do que vai ser utilizado ao longo do ano. É saudável que se faça um planejamento para os 5 meses de chuva somente, 7 de seca, mas que nós tenhamos, sim, um planejamento para aproveitar a oportunidade, caso ocorra, das chuvas de fim de ano, que podem acontecer aí de dezembro a janeiro, eventualmente, né? Não se deve fazer um planejamento em que não se deve fazer um projeto em que se planeje essas chuvas, mas tem que ter um plano alternativo, caso ela venha, como melhor aproveitar. E as temperaturas aí oscilando de 17 a 35 graus. E aí, quando nós trazemos isso para o cultivo, o que nós podemos ter no ciclo, pastagem, cultivo, o que quer que seja, é que o período de acúmulo acontecerá de abril a agosto. Esses são os meses de disponibilidade de forragem, de disponibilidade de chuvas para que nós façamos uma agricultura. Eventualmente, temos aí no final do ano, entre novembro e janeiro, não são garantidas, mas também vamos ter um sobrefôlego, digamos assim, com um renovo de verde, mas que não é saudável que nós façamos uma agricultura, né? Não é saudável que nós façamos um planejamento na confiança de que essas chuvas de final de ano venham, porque não existe a certeza dessa. Então, quando nós colocamos chuvas com agricultura, gestão da água, nós começamos a tentar planejar como que a agropecuária, no caso aqui a pecuária, poderia ser feita. De um modo básico, o que nós vemos é que a pecuária tradicional
ela não é muito ampla quanto a tecnologias aplicadas de um modo simplório aqui que nós estamos trazendo, mas é o que é comumente visto no semiárido baiano. Temos que tomar cuidado em como que nós estamos ampliando as tecnologias aplicadas, porque quando nós tratamos hoje, a parte nutricional animal, ela vem muito da soja, do milho e das pastagens. A grande maioria das propriedades trabalha no extensivo, com alguma agricultura que acontece durante aquele período úmido, né, que coincide com o inverno, período chuvoso nosso coincide com o inverno, para fazer um cultivo de um milho, de uma soja, para justamente complementar nutricionalmente o que os pastos disponibilizam. Poucas são as propriedades que fazem um planejamento estratégico, um plano de segurança para o período seco, seja na forma de capim de corte, seja na forma de feno, ou na estocagem desses grãos, né, produzidos, milho e soja, mas não são todas, e as poucas que fazem têm que ter esse planejamento melhorado e aperfeiçoado, porque a maior parte do ano é seco. Por ser seco, nós temos que planejar a forma de captação e estocagem dessa água, sejam em rios perenes ou rios sazonais que correm durante o período chuvoso, como estocar essa água em estruturas, né, sejam açudes, lagoas, barreiros naturais ou artificiais, mas que haja esse estoque. E então essa água disponibilizada em formas de bebedouro e um complemento nutricional, mineral para esses animais com estruturas de saleiro, né? Então nós precisamos pensar em como estruturar as atividades, a gestão ao redor dessa pecuária no semiárido baiano, para que nós tenhamos. E quando nós vemos a título de calendário o que é feito, nós temos aí as poucas chuvas que acontecem concentradas no meio do ano, em que, dado o início das chuvas aí abril, um pouquinho talvez final de março, os pastos, aí temos garantia de estabilidade para disponibilidade animal somente aí de 4 meses, 5 no máximo no ano. E o restante do ano, ou são os pastos construídos durante esse período, ou uma reserva cultivada, né? Uma reserva construída durante esse período chuvoso, que acontece justamente nos 4, 5 meses centrais do ano, né? De abril a agosto, o que se torna muito curto. Então, o que nós conseguimos entender de desafio é que existe uma vulnerabilidade muito grande ao clima, né? Não temos tecnologia ou práticas disseminadas de como lidar com essa variabilidade climática, que no caso do semiárido, chuvas concentradas em poucos meses do ano, com altas temperaturas o ano inteiro. Então isso nos força a ter uma ótima gestão do calendário de chuvas do ano, que nós tenhamos a preparação para um melhor aproveitamento. Existe sim a necessidade de tecnologias sustentáveis, né, para aumentar essa resistência, essa resiliência a essa diversidade toda, uma vez que o ambiente ele traz a diversidade, nós temos que tirar proveito do que tem de bonança, do que tem de abundância, do que tem de proveitoso, né? Não existe só ponto negativo. Precisa se desenvolver, né, capacitar as novas práticas para complementar o que foi previamente apresentado como muito precário, como muito simplório, para que novas iniciativas, tecnologias e práticas sejam disseminadas. E aí um estímulo, né, para a cadeia de ajuda e interações. Não podemos ter o produtor, o pequeno, microprodutor, sozinho para desafiar. Ele tem que ter ações comunitárias, ações regionais, para que não se enfrente tanto um desafio, tantas dificuldades sozinho. E aí, o que nós temos que pensar é como complementar a estrutura básica agropecuária que existe, as práticas que existem hoje, para que ela se robusteça. E falando de um modo mais quanto à nutrição inicialmente, vamos tratar aqui nutrição, gestão da água. Falando de nutrição,
O tripé básico é fibra, energia e proteína. E isso para uma pecuária no semiárido, no modo geral, né? E quando nós falamos de pecuária no semiárido, nós temos que entender qual cultivar está melhor adaptado para esse ambiente tão desafiador que nós falamos há pouco, com poucas chuvas e altas temperaturas e um solo naturalmente de baixa fertilidade. O que nós podemos trazer para que complemente os commodities, as práticas tradicionais, para que tragam uma maior resistência, uma maior variabilidade produtiva. E quando nós vemos hoje, a pecuária, a agropecuária, ela é muito voltada para o grão de milho. E, infelizmente, para o ambiente em que nós lidamos aqui, em que está sendo apresentado do semiárido baiano, é muito desafiador um cultivo de milho. Como alternativas e possibilidade de reflexão e viabilidade, nós trazemos aqui a raiz do aipim como fonte alternativa de energia, de carboidrato para um grão de milho. Vamos trazer um pouquinho à frente o que existe de particularidade. E também a palma. Apesar da palma ela não ter quilo a quilo a mesma disponibilidade energética que o milho, que a raiz do aipim, quando nós tratamos um pouco a capacidade produtiva em tonelada por área, somado à baixíssima demanda pluviométrica, ao baixíssimo índice de chuva que é necessário para o cultivo, a palma se mostra muito interessante por área. E é o que nós tentamos compilar aqui nesse quadro. Nós tentamos avaliar esses três cultivares, esses três cultivos, quanto à resistência à seca, uma demanda hídrica em milímetros de chuva ano, que proporciona uma capacidade produtiva em toneladas por hectare por ano, e quanto de energia é disponibilizada ao animal que o consoma por quilo desse cultivo. E aí, com isso, a gente chega a uma disponibilidade energética por área, nesse caso de avaliação foi hectare, que são 10 mil metros quadrados por ano. Então, quando nós falamos um pouco do milho, o milho é um cultivo, né, uma agricultura que tem baixíssima resistência à seca. O milho ele demanda um volume hídrico específico por um período específico para que ele consiga atingir as produtividades adequadas. Quando nós falamos de milho, nós estamos falando para regiões ou uma capacidade mesmo que artificial com uma irrigação de 850 a 1.600 milímetros ano. Trabalhando-se bem o solo, adubando esse solo e disponibilizando a água necessária, nós chegamos aí a produções de grão de milho de 8 a 15 toneladas por hectare, né, que são 10 mil metros quadrados por ano. Quando nós avaliamos a capacidade energética disponibilizada do milho, nós temos aí de 3.000 a 3.300 quilocalorias por quilograma de milho. E isso nos proporciona de 24 a 54 mil megacalorias por hectare ano, que é o cruzamento da energia por quilo pela capacidade produtiva. O que é interessante nós trazermos cultivares alternativos é trazer a alternativa de plantas mais bem adaptadas às intempéries ambientais do semiárido. Quando nós apresentamos aqui o caso do aipim, da raiz do aipim nesse caso, nós já estamos falando de um cultivar que tem uma média resistência à seca, demandando entre 600 a 1.200 milímetros, com uma capacidade produtiva muito maior do que o milho, de 20 toneladas a 45 toneladas, já ultrapassando mais do que o dobro, até o triplo da capacidade máxima do grão de milho. Existem regiões que ultrapassam as 45 toneladas, vamos trabalhar com isso. Com uma capacidade energética por quilo maior. Os carboidratos, a energia disponibilizada por quilo da raiz do aipim é superior ao grão de milho. Quando nós cruzamos a maior capacidade produtiva de tonelada por área com a maior energia disponibilizada, nós chegamos a praticamente o triplo, né, da energia disponibilizada do grão de milho, pulando aí de 54 mil megacalorias para 162 mil, com um volume hídrico muito menor em capacidade produtiva. Né? Quando nós voltamos agora para a palma,
Aí, esse é o cultivar de maior resistência dentre os três, né, com altíssima resistência à seca. Nós estamos falando aí de 250 mil milímetros ano, né, justamente ideal para o ambiente em questão, com média de 650 milímetros. Com a produtividade, quando cultivado, como cultura, como agricultura, com solo adequado, com a boa preparação de solo, com adubação, nós chegamos a produções de 200 a 350 toneladas. Existe sim a particularidade de que quando nós avaliamos o quilo da palma, ele tem muito menos energia do que a raiz do aipim e do que o grão de milho. Mas quando nós trazemos essa altíssima capacidade produtiva em tonelada por área, é um cultivar que chega a ser quase 5 vezes mais energia disponibilizada do que o grão de milho. E estamos falando com 1/3 das chuvas demandadas. Então é um cultivar altamente adaptado ao semiárido, com alta capacidade produtiva e de fácil manejo. Existe sim a diversidade de que para a colheita, disponibilidade para os animais, no caso da pecuária, existe sim a diversidade, o desafio pelo alto volume de material que tem que ser transportado, a disponibilidade, então isso exige um planejamento, exige uma mecanização, mas é interessante pensar em como lidar, em como evoluir e trazer essa cultura, ser inserida gradualmente para que seja aprendido como cultivar, como tratar os animais, como disponibilizar para eles, e não fiquemos rendidos somente ao grão de milho. Então, como complemento e até substitutivo para o milho, trazemos a raiz do aipim e a palma. Quando nós falamos de proteína, a lógica de raciocínio será similar ao que foi apresentado para o grão de milho. No caso da proteína, o principal cultivo é a soja. Não existe suas adversidades também para o semiárido, mas nós trazemos a parte aérea do aipim. Anteriormente, para a energia, nós apresentamos a parte subterrânea, a parte da raiz do aipim como fonte de energia, e a parte aérea como proteína. E como fonte alternativa de proteína, nós também estamos apresentando aqui o caso da glicídia, que é um arbusto leguminoso, mas existem outros como a leucena, a moringa, que podem ser ensilados, inclusive, para que se seja feito um banco de proteína, um estoque de proteína mais resistente à seca, fugindo aí a sensibilidade hídrica que a soja apresenta. E de um modo similar ao que foi feito com a energia, nós avaliamos também os cultivares soja, aipim e glericídio. Lembrando que o aipim e glericídio estamos falando da parte aérea sobre a terra, mas de um modo similar ao que foi feito com a discussão sobre energia, nós apresentamos que a soja ela tem uma baixíssima resistência à seca. Similar ao milho, é um cultivar que precisa de chuvas num período muito específico e com um volume muito específico, o que traz essa diversidade, esse desafio. Então, de um modo resumido, nós estamos falando de um cultivar de 850 a 1.600 milímetros ano, com uma capacidade produtiva por hectare de 3 a 5 toneladas de grão por hectare ano, o que apresenta uma proteína bruta aí de 44% a 50%, o que traz uma disponibilidade em tonelada por hectare de proteína de 1,3 a 2,5 tonelada de proteína. O que é, infelizmente, é muito baixo, né, e inalcançável para a maior parte do semiárido baiano. Quando nós trazemos a alternativa da parte aérea do aipim, que pode ser ensilado, podemos aproveitar o período chuvoso para que haja o desenvolvimento de folhas, a colheita somente dessas folhas, que existe a rebrota, não demandando um novo plantio, e podendo assim fazer a silagem, nós estamos falando de uma capacidade produtiva de 30 a 60 toneladas. É um fato de que o percentual proteico dessa parte aérea é muito baixo, estamos falando de 10 a 14%, muito inferior quando comparado ao grão de soja, mas que quando nós cruzamos a informação do percentual de proteína pela altíssima capacidade produtiva em tonelada, nós temos o dobro, passa-se o dobro, nós chegando ao triplo,
facilmente da capacidade de tonelada de proteína bruta por hectare ano. Cruzando o percentual proteico pela capacidade de proteína produzida, nós chegamos ao triplo do que a soja. Só que com um cultivar que demanda muito menos água. E é uma planta que durante 3 anos podem ser feitas colheitas recorrentes se não arrancar a raiz, como um banco de proteína. E uma outra alternativa, a Glycidia, sendo mais resistente ainda do que o aipim, nós chegamos a uma produtividade ainda maior. De um modo adensado, em linha, chegamos a uma capacidade produtiva de 40 a 80 toneladas por hectare ano, com um percentual proteico superior à parte aérea do aipim. Continua sendo inferior, sim, do que o grão de soja, mas que quando nós também cruzamos o percentual de proteína com a capacidade produzida, nós chegamos a 7,2 a 20 toneladas de proteína, chegando a 7 vezes a capacidade produzida da soja. Então existem alternativas, demanda-se um planejamento, demanda-se uma capacitação. Não é recomendado que seja substituído na íntegra, até pelo tempo de cultivo, mas que seja avaliado sim como trazer a Glycidia e o aipim para substituir parte da soja, se não integralmente a soja. E aí, complementando o tripé nutricional, nós apresentamos aqui o capim de corte BRS Capiaçu, desenvolvido pela Embrapa, que tem todas as suas vantagens, é realmente um cultivar diferenciado. E trouxemos aqui uma braquiária, a Andropolo, com alta capacidade de resistência à seca, mas tem uma baixa produção, mas que as fibras comumente apresentadas são na forma de pastagens, mesmo que reservadas, vedadas para a parte do período seco, e o capim de corte, que é feito a ensilagem, que é ensilado, fazendo uma silagem para o período mais seco do ano, mas que também tem alternativas. Nós apresentamos aqui, por muito desmerecido, o mandacaru, a palma forrageira e um cultivar interessante, que ainda não está tão disseminado, que é o gravatar, também chamado de furcraia foetida, vamos falar que é a mesma família do sisal, mas sem ter as fibras e os espinhos que atrapalham o cultivo, o manejo, o trato animal, mas que são cultivares alternativos de muito interessantes. Quando nós trazemos a mesma lógica de raciocínio quanto à resistência à seca, demanda hídrica, produção por hectare, percentual de matéria seca e tonelada por hectare produzido, nós temos sim um destaque muito grande para o BRS Capiaçu, que foi um resultado de uma pesquisa da Embrapa, eximiamente feito, muita qualidade nesse cultivar, mas que infelizmente ele tem essa baixa resistência à seca, em que para o semiárido baiano ele tem, por termos baixa disponibilidade hídrica, infelizmente ele se torna um cultivar limitado, não adequado para todas as regiões. Como alternativa a pastos e capins de corte, trazemos então o mandacaru, que apesar de não termos a tecnologia disseminada e termos o agravante dos espinhos, que trazem toda uma dificuldade, nós temos a condição de produzir muito também. Estamos falando de 100 a 150 toneladas por hectare ano. E com um volume hídrico 4 vezes menor do que pastagens, do que capins de corte demandam. Então, esse tipo de cultivar é o que nós precisamos. Altas produtividades com baixa demanda hídrica. O mesmo vale para a palma. Nós estamos falando de 300 a 1000 milímetros ano, com produções entre 200 e 350 toneladas de matéria verde por hectare ano. Então, a palma forrageira é o cultivar que, a título de capacidade produtiva, já equipara aos capins de corte, ultrapassando inclusive alguns deles. E quando nós trazemos a vantagem da baixíssima demanda hídrica, ele apresenta então uma alta resistência à seca. É o cultivar que as propriedades do semiárido têm que ter
não tem como fazer pecuária no semiárido, em regiões áridas, sem a palma forrageira. É a segurança que o produtor precisa para exercer a atividade pecuária de uma forma resiliente, de uma forma resistente às adversidades. Nós falamos em tecnologias de gestão hídrica, e aí nós temos que falar um pouco da captação, a estocagem, para que tenhamos a disponibilização então, ao longo do ano. Saber lidar com captação e estocagem é o ponto-chave para que o ano passe de uma forma mais tranquila, mais previsível, uma vez captado. Aqui foi o exemplo do que aconteceu, uma vez que não tem-se como reger o ciclo da chuva, vamos mapear e localizar o que existe de água no subsolo. Então foi um trabalho feito com geofísicos para a marcação, para a demarcação de regiões com bolsões de água, que são esses pontos em azul e roxo, e então realizamos a perfuração no poço. Nessa região foi encontrado algo com 60 metros de profundidade, a perfuração aconteceu até 100, para ter uma margem de uma coluna d'água de folga. Fizemos uma programação para a captação de água, instalamos a parte elétrica, então coletamos essa água para análise, que é fundamental ter consciência da qualidade da água que existe no subsolo, para que então consigamos entender qual o uso mais adequado mesmo, se existe volume, claro, para uma agricultura, como planejá-la, e como disponibilizar, né, e se existe algum risco aos animais. A título de armazenamento, né, fizemos 3 testes com o revestimento, né, abertura de valeta revestida, somente a abertura a solo, que existe a desvantagem de micro ou pequenas ranhuras, né, que causem o escoamento gradual e a própria infiltração dessa água no solo, por mais que ele vá até certo ponto, ele estimula a evaporação e a perda de água, então acontece bastante. E o tanque é levado ao nado. Isso vai depender muito da disponibilidade de capital, do perfil de solo, em como se fazer essas 3 alternativas, mas funcionam tranquilo, nada muito excepcional. E aí, então, a disponibilização dessa água coletada e armazenada para depois o uso animal, seja ele em bebedouro de alvenaria ou metálico. Quando nós, então, avaliamos a pecuária básica tradicional, nós conseguimos complementá-la com o que foi apresentado aqui hoje, trazendo alternativas nutricionais, enriquecendo energeticamente com as palmas, com a raiz do aipim, em substituição, em complemento e até substituição do milho. Quando nós falamos da glicídia, folha de aipim, moringa, leucena, são substitutivos e complementos às proteínas disponibilizadas pela soja, como alternativas mais resistentes à seca. E para a reserva estratégica mais agressiva, né, que realmente possa ajudar o produtor durante o período seco, nós trazemos a palma, o mandacaru e o gravatar com inovação maior, que ainda está muito em fase de estudo e protocolação de como cultivá-lo, mas que complementa o capim de corte, o feno, para que nós consigamos ter uma alternativa de cultivo mais adaptada. E para que nós não fiquemos tão sensíveis, tão susceptíveis às chuvas, temos que pensar em forma de captação e estocagem dessa água. Então é oneroso, não é barato, existe um investimento financeiro, mas que tem que ser ponderado pelos ganhos de se ter um poço, né, a captação de subsolo, para que não fiquemos tão rendidos às chuvas, ao que é disponibilizado no ciclo anual. Né? E aí, claro, tem um reservatório, um modo de reserva adequado para que as águas da chuva sejam captadas e então complementadas com o que pode ser captado do poço. Então, isso é uma forma de como nós podemos enriquecer a pecuária básica, a pecuária tradicional,
com cultivares mais bem adaptados para o ciclo chuvoso, né? Seja com raiz do aipim, seja com palma, glericídia, moringa, leucena, mas que também tenhamos reservas para o período seco, para termos essa tranquilidade, essa segurança de que no pior momento do ano nós estaremos amparados com forragem, seja gravatá, palma, mandacaru, e também como sermos amparados quanto à parte hídrica com poços, né, em reservatórios para estocar essa água, para que nós consigamos complementar essa pecuária, aumentando muito essa rede de cultivo, aumentando essa rede de produção. Então, isso nós temos que aproveitar o período chuvoso, nós temos que aproveitar a capacidade produtiva de com muito sol, muito calor, e em um período específico do ano, muita água, não muita, digamos, né, para os commodities, mas com a disponibilidade de água superior aos demais períodos do ano, para que sim, nós aproveitemos essa fatia do ano para construir toda a forragem do ciclo anual. Caso tenhamos as chuvas de fim de ano, ótimo, é um sobrefôlego, é um aproveitamento, é um excedente, mas que nós não devemos fazer planejamento com isso. Dessa forma, nós conseguimos aproveitar o período de pastagem, mas também construir reservas para que nós não fiquemos tão rendidos às chuvas do inverno, para que nós tenhamos modos de produção com capim de corte, com palma, com glericídia, com aipim, com gravatá, que complemente a pastagem quando necessário e, para a maior parte do ano, que seja a reserva, a segurança do produtor para que ele não fique rendido somente ao que o pasto, ao que a chuva pode prover. Que sim, durante o período chuvoso tem que tomar proveito, tem que se construir, mas que nós não fiquemos rendidos durante o restante do ano. Eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos. É um período curto para estar debatendo com maior profundidade, mas é a oportunidade de trazer a reflexão e a crítica do que mais pode ser útil. E da mesma forma, se alguma informação aqui passada não seja compreendida, não tenha o seu valor, tenha disponibilidade para um debate, para o contato, pode enviar um e-mail, mas que traga reflexão. Nós não precisamos ter uma agropecuária exclusiva com commodity. Existem diversos cultivares mais bem adaptados que cabe a pesquisa, que cabe a reflexão de como fazer. E dessa forma espero que a pecuária, né, que a gestão estratégica da pecuária seja assim uma forma, né, mais sustentável, com inovações, com cultivares mais bem adaptados. Obrigado.